Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então, eu queria fazer um vídeo hoje muito rápido, é meio que só uma provocação, uma pergunta. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, mas eu só queria colocar isso hoje e ver como é que reverbera pra vocês, ver o que vocês acham. Tô de volta, tô em casa de volta. Sobre a relação que a gente faz entre felicidade, ser feliz, e a dificuldade. Por que a gente acha que a nossa felicidade está nas coisas difíceis, está nos enfrentamentos que a gente tem que fazer e tal. Sobre isso, tá? Rapidinho. Eu tô falando isso porque eu li um comentário de uma pessoa no vídeo com a Flor sobre o sexo, que é um vídeo que a gente tá falando, chama Quanto Mais Sexo Melhor, que a gente tá falando que as sociedades com menos repressão sexual são também sociedades com mais... quanto menos repressão sexual, menos violência. É isso. Os grupos humanos onde tem menos repressão sexual, são menos reprimidos com relação a isso, tem também menos violência. E nem tá dizendo que uma coisa causa a outra, mas que essas coisas estão juntas. Então, tem essa reflexão ali da relação que poderia ter entre o prazer, né, nesse caso físico, e a felicidade. E a não violência, mas a ideia de felicidade de modo geral, né? A gente chega a falar disso no vídeo, pensando sobre felicidade e tal. E estamos falando também do clitóris lá, especialmente por que o clitóris fica fora da vagina e não dentro, porque tem algumas espécies que fica dentro, e por que a relação entre prazer e reprodução, por que na espécie humana o prazer feminino não é fundamental, necessário para a reprodução, e essas perguntas todas, por que o clitóris veio parar fora, evolutivamente fora, a masturbação, o prazer e tal, que você pode se proporcionar, e como que a gente dá pouco valor para isso, né? E eu tava lá argumentando que evolutivamente o clitóris veio para fora da vagina para que a mulher possa se masturbar e não dependa de uma outra entidade, uma outra figura para ter prazer. Esse prazer, né? Não que o prazer seja só isso. Mas enfim, então, um prazer facilitado. E a pessoa fez um comentário falando de como tudo que é fácil pra gente parece perder o valor, né? Que a gente vive construindo narrativas de grande dificuldade, de grande arco. Ainda mais hoje em dia, eu acho, com a matriz, mas não só, mas a matriz do cinema americano, né? Assim, você tem que conseguir superar os obstáculos para chegar lá, né? Você tem que ser vitorioso. A narrativa da vitória. E aí eu achei que era bom falar sobre isso, porque... esse comentário dessa pessoa me fez realmente pensar isso de novo. Uma coisa que eu penso muito, mas pensar isso de novo, de como a gente associa a nossa felicidade à dificuldade, né? E aí pensei nessa ideia americana, sempre assim, que tem a ver com coaching também. Você vai a autoajuda, né? Você vai conseguir chegar lá, virar a melhor versão de você mesmo e tudo isso, mas como isso está desde lá de trás nas nossas narrativas mais antigas também, né? Os 12 trabalhos de Hércules e tudo mais, o cara que vai conseguir superar os obstáculos todos e vai virar o herói, o nosso herói, né? O herói dele mesmo e dos outros. E como que a gente não constrói... Aí pensei no Macunaíma, né? Essa narrativa brasileira clássica, né? Desse anti-herói que é essencialmente preguiçoso, né? Não só, mas... E pensei como a gente... Por que a gente associa tão fortemente, queria saber o que vocês acham, tão fortemente a ideia de felicidade com a ideia de superação, né? E se a gente conseguisse produzir narrativas de... E aí o budismo também vai num outro caminho para isso, né? Da negatividade, do esvaziamento e tal, de um certo encontro consigo nesse esvaziamento, mas como faz pra mim, faz mal pra gente que a gente esteja o tempo todo associando a nossa felicidade, o nosso poder ser feliz com essa grande superação de grandes coisas. E eu queria saber o que vocês acham disso e como isso está presente nas nossas narrativas. Daí lembrei do Kung Fu Panda, que é sempre um exemplo clássico que eu quero dar sobre isso, que é o cara, o panda que vai lá conseguir fazer aquilo, e aí nos filmes americanos aí tem esse descompasso muito sério, nos filmes americanos especialmente, que é o cara vai ter que enfrentar esse arco inteiro, essas dificuldades todas para conseguir virar o herói, o grande herói. E eu tô falando isso porque eu vejo com o Martin essas coisas, né? Mas ao mesmo tempo, o processo de trabalho dele é um clipe de treinamento em si, de virar Kung Fu, sei lá. É um clipe que dura 3 minutos no filme, né? Ou rock. Meu sobrinho agora tá viciado no rock. Aquela musiquinha, ontem tava botando a musiquinha pra ouvir.
Mas o treinamento em si do rock é um clipe, né? E aí o clipe não dá a dimensão pra gente dos 20 anos de treinamento que você tem que ter para chegar a algum lugar. E o problema da diferença entre a narrativa e a vida, né? Na narrativa a gente não chega a algum lugar, né? Quer dizer, na vida a gente não chega a algum lugar, na narrativa a gente chega. Então na narrativa você vai então conseguir vencer o Apolo lá no final e tal, e aí você congela a imagem no frame, o frame final é você sendo levantado, e aí a narrativa acaba ali, né? Mas a vida não acaba assim. Então a vida é sempre, quando você não tem esse arco definido, então quando você chegou nesse momento da vitória dessa luta, você já está pensando na luta, você queria vencer uma outra luta e tal, que você já não é mais o sujeito que iniciou a narrativa. Então esse que é o problema da diferença entre a narrativa formal, literatura e cinema, que fundou tanto a gente, o audiovisual fundou tanto a gente, e a nossa vida, que a gente vai mudando enquanto a narrativa vai andando, a gente vai mudando enquanto a narrativa vai andando. Então a gente nunca se vê concluído nesse sentido. E mesmo que a gente não mudasse, chegamos aqui e terminamos esse negócio, mas agora a vida continua, vai até o marco final da narrativa é a morte, né? Não é o final do filme com a musiquinha. Então é uma cagada pra gente que a gente dimensione que a narrativa cumpre tanta função no nosso pensamento sobre a nossa própria vida, especialmente a narrativa cinematográfica, que eu acho que é muito forte pra gente, muito forte, e que ela tem a ver com a ideia de superação, porque aí a gente se espelha nisso, só que a gente chega lá, a gente já não é mais a mesma pessoa, porque a gente foi sendo modificado ao longo desse processo narrativo, que não é linear pra gente, não é linear, a gente não se mantém o mesmo sujeito, e quando termina, não termina, segue, né? Quer dizer, muitos outros problemas, mas estou resumindo aqui, vamos resumir. O problema da gente espelhar a nossa vida com narrativas heróicas, que nossa vida não é uma narrativa heróica, nossa vida é uma narrativa bem mais difusa. Se for uma narrativa no sentido clássico, assim, que a gente está falando do começo, meio e fim. Ela tem um começo, ela tem um fim, ela tem um meio, mas o que é a nossa vida, né? Certamente ela não é a história do rock, né? E tudo isso que marca a gente. Ou as histórias de princesa todas, você vai conseguir encontrar, ou as histórias de príncipe, tudo isso. Ou todos os trabalhos de Hércules, ou as epopeias todas. Nossa vida não é isso, né? Então vamos pensar. Me digam o que vocês acham. Que é a nossa... Qual seria talvez uma alegoria melhor para pensar a nossa vida do que essas narrativas de superação, de arco, de vitória e de dificuldade, porque isso então associa a felicidade à dificuldade. E talvez não precise ser, talvez a felicidade possa estar mais conectada à calma, por exemplo, à não conquista, à não necessidade de conquista. É de novo o budismo, né? O orientalismo de um modo geral, assim, eu acho. Era isso, gente. Amanhã a gente continua. Me digam o que vocês acham aí. Bom dia, tchau.